É maravilhoso mais uma noite estarmos aqui na presença do Senhor, irmãos, e motivo de muito agradecimento a Ele por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos feito, né? Se estamos aqui é por causa dele, por causa do Senhor Jesus. Irmãos, hoje o Senhor me deu uma palavra que justamente estávamos falando no início do culto, no momento da oração, que a irmã Luzia tinha comentado sobre a volta de Jesus. Então é sobre exatamente isso que vamos falar hoje. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. A partir do versículo 3 até o 8, o Senhor tem nos ensinado muito, nos mostrado claramente o que está acontecendo hoje. E essa palavra vai nos mostrar apenas o que está realmente, de fato, manifestando-se nesse momento na nossa vida, na terra inteira, no mundo inteiro. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Bem, irmãos, Marcos capítulo 13, do verso 13 ao 8, diz assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para cumprir? Jesus respondendo-lhe começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos turbeis, porque assim importa fazer, mas ainda não será o fim. Porque levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes e alvoroços. Estas coisas serão o princípio das dores. Irmãos, vamos inclinar nossas cabeças, mais uma vez vamos orar. Ó meu Deus, ó grandioso Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus e Yeshua, ouso entrar em Tua grandiosa presença em oração neste instante, por esta palavra, Senhor. É uma palavra que o Senhor tem nos dito claramente, não através apenas da Bíblia, mas tem mostrado a nós, manifestando no mundo tudo o que vem acontecendo. Por isso, Senhor, eu lhe peço para que nos mostre com grandiosa, imensa clareza, Senhor, que possamos ouvir, que possamos entender, que possamos sair dessa igreja, meu Deus, tendo ciência do que está acontecendo, tendo consciência das nossas vidas cristãs, tendo consciência do que o Senhor está preparando para nós, tendo consciência do que vai acontecer após o arrebatamento. Eu lhe peço isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Traga temor e tremor sobre esta igreja, Senhor, agora, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Senhor, então, irmãos, neste instante, então, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, com seus discípulos, estava com 4 dos seus discípulos que lhe perguntaram em particular coisas que aconteceriam, que poderiam vir a qualquer instante do momento que precederia a sua volta. Porque Jesus prometeu: no terceiro dia eu ressuscitarei assim que morrer. Ele ressuscitou e ao mesmo tempo ele fez uma promessa que depois da ressurreição iria subir aos céus à destra do Pai e deixaria o Espírito Santo para nos consolar e fazer com que possamos ser usados pelo Espírito Santo. E também nos deixou grandes palavras que nos mostram sinais do que está acontecendo exatamente hoje.
já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. A palavra do Senhor nos fala aqui em Marcos, nos mostrando claramente aqui, no versículo 5, o Senhor nos diz aqui: olhar que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não sei se os irmãos têm acompanhado os noticiários, acompanhado algum vídeo, alguma reportagem ou algo do tipo, ou pela internet mesmo, você acha. Mas tem muitos falsos cristos aparecendo por aí, dizendo ser o próprio Jesus. Lá na Rússia tem um homem que se manifestou sendo a reencarnação de Jesus. E acredite se quiser, irmãos, estão arrastando uma multidão, uma grande multidão, e falando que é o Messias, é o Jesus que voltou aqui. Tem aparência de Jesus, uma aparência piedosa, mas não é Jesus. Jesus está falando aqui, olhar para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha, está se cumprindo. Esse sinal aqui já está se cumprindo. Quem nunca ouviu falar do Cristo aqui no Brasil, é outro homem. E isso tem mostrado a nós que apenas é uma profecia que está se cumprindo. E isso eu estou falando apenas 2 casos. Se eu for citar outros casos aqui, a gente fica aterrorizado com tudo que vem acontecendo. É algo assim de ficar realmente transtornado de ver uma coisa dessa. Nós que somos cristãos, nós não aceitamos uma coisa dessa. Assim como o apóstolo Paulo, assim que foi tomado pelo Espírito Santo, né, a partir daquele momento, nunca aceitou idolatrias ou coisas assim do tipo, que desagradasse ao Senhor, né? Então nós também, claro que nós ficamos assim, imaginando como que pode uma coisa dessa. Só que Jesus aqui nos fala que isso seria necessário para acontecer, para que Ele viesse. Diz no versículo 7, irmãos: quando ouvirdes de guerras, rumores de guerras, não vos turbeis ou não vos assusteis, porque assim importa fazer, mas ainda não será o fim. Olha só como que é incrível, irmãos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no século XX, teve muitas mortes, teve país batalhando contra outro, uma nação contra outra, e isso não foi o fim. Tanto é que aconteceu essas guerras, e acontecem até hoje, mas não semelhante às guerras que aconteceram no passado. E ele diz que isso não seria o fim ainda. Isso já faz quanto tempo que já aconteceu? Já está indo para 100 anos que aconteceu essas guerras, que são, assim, uma das piores guerras que já teve no mundo. Já teve, se eu não me engano, não estou lembrado do número exato aqui, de mortes que teve, mas é muita gente, muitas pessoas. Então, é mais um sinal que o Senhor nos deixou, e Ele falou aqui, não vos assusteis, porque ainda não chegará o fim quando isso tudo acontecer. Está se cumprindo. Já se passou anos que essas guerras aconteceram, outras guerras vieram aqui no Brasil, guerra civil com outras pessoas, e assim por diante, irmãos. Mas ainda não chegou o fim. Vamos lá, versículo 8. Porque levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e alvoroços, ou seja, fomes, peste e pestes, ou seja, doenças incuráveis. Essas coisas são os princípios das dores. Quando Jesus aqui fala, haverá terremotos em diversos lugares. Antigamente, irmãos, a gente ouvia um terremoto a cada 10 anos, 15, 20 anos, um terremoto no mundo. Hoje, ouvimos falar cada dia, aconteceu um terremoto em tal país, aconteceu um terremoto em tal lugar, tsunami em tal lugar, maremoto não sei na onde, é isso, é aquilo. Cumprimento da palavra, ele fala que haveria em vários lugares tudo isso, terremotos e muitas outras coisas, como pestes. A gente vê a situação da África, por exemplo. Quem nunca
já ouviu pelo menos falar de como que é a situação das pessoas da África? Muitas pestes acontecem lá, fomes, pessoas desnutridas, porque não têm o que comer. E o pior de tudo, irmãos, eles não têm o que comer da palavra, porque muitos lugares da África têm vários idiomas, e mais ou menos uns 70% ou a 80% da África não tem a tradução da Bíblia para o idioma deles. Eles não se alimentam da palavra, assim como eles não se alimentam também do alimento físico da terra. É triste, está se cumprindo fomes em vários lugares. Imagina você que a média de africanos, sem ouvir a palavra de Jesus, é 40 milhões de almas que não ouvem a palavra, que passam por alguma doença incurável. Aqui no Brasil, por exemplo, a AIDS não tem cura. É uma doença incurável. E é uma das pestes que Jesus citou. Não citou exatamente que vai ter AIDS, isso, aquilo, gripe suína, dengue, mas ele falou que deixaria esse sinal, porque iria acontecer. Pestes. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Gostaria que os irmãos fossem lá em Mateus 24 agora. Mateus capítulo 24, algumas páginas antes do capítulo 13 de Marcos, onde também o Senhor Jesus nos fala. Eu queria falar muito de uma palavra que ele fala aqui. Aqui no versículo 10 aqui, por exemplo, é um dos versículos assim que realmente está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros os aborrecerão. Hoje, irmãos, como diz a palavra, o salmista Davi, ele diz que até o amigo dele que comia na mesma mesa, comia do mesmo pão que ele, iria traí-lo. É um versículo do Salmo que muitos anos atrás vem se cumprindo, e o Senhor Jesus está falando aqui, por exemplo, sobre traição. Hoje nós sabemos que não dá para confiar mais, irmãos? Hoje o único que podemos confiar de fato é Deus. Deus que é o nosso amigo. Ele é fiel. Ele nunca vai nos abandonar, de jeito nenhum. E aqui ele diz que nesses últimos dias muitos iriam trair uns aos outros iriam se entregar. Outros versículos lá em Marcos, inclusive, que eu não citei, diz que pai entregaria filho, filho entregaria pai, e ficaria um contra o outro. É uma coisa assim que, se a gente olhar para as notícias hoje, para o mundo hoje, às vezes a gente não precisa nem abrir a televisão, ligar a televisão. A gente já abre a porta da nossa casa, a gente já vê tudo acontecendo, não tem como. É claro que às vezes é inevitável, quando a gente liga a televisão e vê tudo que está acontecendo, recentemente tragédias uma atrás da outra, por exemplo, enchente em tal lugar, pessoas que morrem por conta disso, por conta daquilo. E eu canso de falar aqui, às vezes é muito interessante lembrar que por dia, mais ou menos, a média de pessoas que morrem em todo o mundo é de 150 mil pessoas no mundo inteiro. E eu acredito que essas mortes, acontecem, a maioria delas, por conta de todos os sinais que vem acontecendo, as pestes, fome, pessoas que morrem de fome, pessoas que se distanciam de Deus de uma forma ou de outra, e Deus tem paciência, mas chega uma hora que Deus não pode mais segurar essa alma aqui na terra. De repente, por traição, por exemplo, aqui como eu estou citando, a pessoa tenta engana pastor, engana isso, engana todo mundo da igreja, engana as pessoas na rua, mas a Deus não engana. Tenta trair, às vezes trai e é descoberto, e mesmo assim, muitas vezes não toma desculpa a palavra, mas a vergonha na cara de se reconhecer como errado. É orgulhoso.
É como eu digo às vezes para os irmãos, quando eu vou pregar, usam do pecado capital, né, que é o orgulho. É o orgulho o pecado que deu a queda de Lúcifer, né, na qual se transformou no nosso inimigo, Satanás. Aqui no versículo 11, de 24 aqui, eu queria muito citar isso aqui também, irmãos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui é um sinal que está explodindo no mundo hoje. Como a gente fala no mundo gospel, né, que as pessoas gostam de dizer assim, que gospel é evangelho em inglês. E não é só aqui no Brasil, né, irmãos, mas em todo o mundo, principalmente, assim, posso dizer em especial aqui no Brasil, não citarei nomes, porque não é do meu feitio, às vezes eu até escapo e acabo falando alguns nomes, mas tem muitas grandes igrejas aí, hoje famosas no Brasil, e que esses falsos profetas fazem de tudo para ganhar dinheiro, para comprar casa, comprar carro, estar sempre nadando no dinheiro. Mas as almas das pessoas que estão ali na igreja, para essas pessoas, para esses pastores, para esses discípulos, não importa. Está enchendo o nosso bolso, eles estão dando dízimo alto, então por que a gente vai se preocupar com alma? Que alma que nada. Ou seja, eles não se preocupam com as almas das pessoas que estão nas igrejas, eles não se preocupam com as suas próprias almas, não sabem o que estão dizendo, são loucos, como diz Jesus, louco, essa noite buscarão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Imagina para esses pastores, a paciência de Deus vai indo, segura, e segura, e segura, e vai, chega uma hora que Deus não suporta, irmãos, e vai levar essas almas, e essas almas sofrerão eternamente. E outra coisa, as almas que eles estão fazendo de tudo para que sejam enganadas, trazendo dízimo grande. Eu vou dar meu pagamento inteiro, eu vou receber R$1.000, vou dar R$1.000 esse mês, porque Deus vai me abençoar. Espera aí, então quer dizer que Jesus se sacrificou à toa? A salvação é pelo dinheiro? Eu acho que não. Porque se fosse pelo dinheiro, irmãos, Jesus não teria descido aqui. Deus tinha falado dos céus mesmo. Quem não der dízimo não vai se salvar. É um absurdo isso, irmãos. A gente diminui o sacrifício que foi feito na cruz. Jesus falou que aquele que tiver fé, aquele que crê no Filho de Deus, é que será salvo. E não você só vai ser salvo quem crê em mim e der dízimo. Não foi isso que Jesus disse, de jeito nenhum. E muitos deles ali, se eu não me engano, acho que uma palavra que fica em Malaquias, que fala, roubará o homem a Deus. Ou seja, eles pegam daquele versículo, porque segundo a palavra de Deus em Apocalipse, 1 Coríntios, Gálatas, fala que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, quem não dá dízimo é ladrão, e quem é ladrão não vai para o céu e vai para o inferno. É isso que eles falam. Eles estão diminuindo a glória de Deus com isso. Falsos profetas, falsas testemunhas de Deus aqui nessa terra. Se vestem como cordeiro, mas por dentro, no seu interior, são lobos devoradores. Meu Deus do céu. Aleluia, Senhor. No versículo 12, que eu gosto muito desse versículo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso, a gente não precisa nem comentar muito sobre isso, porque já vem acontecendo, é uma coisa que está explodindo. Assim como a mentira, né? Alguns versículos da Bíblia, principalmente Apocalipse, no final de Apocalipse diz quanto aos idólatras, feiticeiros e fornicadores e tantas outras praticantes de pecado, e eles citam no último, e todos os mentirosos. Por que será que deixou mentira por último, né? Porque é uma das coisas que mais se comete hoje no mundo, né? Ou seja, assim como está acontecendo tanta mentira em tudo quanto é lugar, pessoa que mente para isso, mente para aquilo,
o amor de muitos se esfriaria. E eu já citei para os irmãos aqui uma vez que não é amor apenas de pessoas lá fora. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que se esfriaram o amor, porque não está na igreja de jeito nenhum. As pessoas que estão dentro da igreja também se esfriam o amor. As pessoas vêm aqui, muitas vezes louva a Deus, tem oportunidades, faz de tudo, em geral. Não é só pessoas, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, mas os irmãos, todos os irmãos, de repente, sempre tem alguém, ou 2 ou 3 pessoas, que sempre endurece o coração, e mantém aquele orgulho, e esfria o amor para com Deus. Às vezes tem inveja de outro, nossa, o outro está fazendo isso, eu queria ser assim, mas que o irmão tal faz isso, eu queria ser igual a ele. Primeira coisa, né? Quer ser igual ao irmão que está sendo ali usado por Deus? Bota o joelho no chão, pede perdão para Deus pelo que você faz, agradece pela vida, agradece pela misericórdia de Deus e pede para que o Espírito Santo desça até você. Peça para que o Espírito Santo tome a tua boca para falar da palavra de Deus e não para ter inveja no seu coração. É difícil, irmãos, é difícil. Às vezes eu comento lá em casa, não vejo a hora do Senhor Jesus voltar, porque é uma agonia muito grande viver nesse mundo onde as coisas acontecem assim, infelizmente é o cumprimento bíblico, mas acontecem de uma maneira que não queremos que aconteça. Nós não queremos ver as pessoas afastadas da palavra, esfriando o amor para com todos, com pai, com mãe, irmã, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece a palavra de Deus de forma alguma. Isso entristece o coração de um verdadeiro cristão, um cristão que está verdadeiramente na presença de Deus, porque Jesus entristecia, porque um homem que está imitando Cristo nem se entristeceria. Olha, irmãos, as coisas estão se cumprindo, como eu já disse para os irmãos semana passada, Jesus, ele ainda não voltou, mas chegará um momento que as pessoas de tanto falar, Jesus está voltando, vai chegar um momento que a gente vai falar, Jesus voltou. Só vai falar isso quem ficar no arrebatamento. Eu creio que os irmãos não querem isso, né? E por falar em arrebatamento, irmãos, vamos lá em 1 Tessalonicenses, vou falar mais rápido possível, porque está dando horário. Vamos lá, 1 Tessalonicenses fala da vida do Senhor no capítulo 4. Vamos pegar no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 16, irmãos, até o 18. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz aqui, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, sejamos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Aqui já falamos sobre o que vai acontecer depois desses sinais que eu citei. Alguns sinais, infelizmente hoje não dá para citar vários sinais, porque Mateus 24, capítulo 24, Marcos 13 e tantos outros versículos aí na Bíblia a gente encontra vários sinais, mas eu citei apenas alguns aos irmãos para que eu chegue, enfim, na onde eu desejo chegar aqui. Aqui a palavra do Senhor nos diz que o dia que acontecer o arrebatamento, os que já foram em Cristo são os que ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo estarão com o Senhor em primeiro, porque já partiram. E assim que isso acontecer, todos aqueles que ressuscitarem, que
que já foram na glória com o Senhor, seremos imediatamente depois levados com Ele nas nuvens aqui. Acontecerá como aconteceu com o profeta Elias, seremos arrebatados. Aqui não será apenas de alma, mas seremos arrebatados com o corpo glorificado. A partir do momento que sairmos dessa terra, tudo que é impuro ficará aqui, roupa e tudo mais, não vai subir as nossas roupas, pessoas que usam óculos, brinco, relógio, celular, vai ficar tudo para trás. E em um piscar de olhos seremos transformados e levados aos céus, para assim estarmos para sempre com o Senhor. Aleluia! Que momento maravilhoso, irmãos! Maravilhoso, porque eu falo para aqueles que estiverem entre os salvos daquele dia, que a gente não sabe, mas está muito próximo, sim, pelos sinais que a gente vê, mas não será muito favorável aos que ficarem. Eu queria só citar um versículo em Apocalipse, irmãos, capítulo 13. Se os irmãos puderem colocar agora, capítulo 13 de Apocalipse. Quero citar uma coisa, inclusive os irmãos já estudaram bastante, sabem que se manifestará o filho do pecado, que seria o anticristo, aquele que tomaria o governo mundial, inclusive já está acontecendo, o próprio Papa já está assinando lá para que tivesse um governo único. Isso já aconteceu, inclusive, há mais ou menos uns 5, 6 anos, irmãos, que ele assinou, que ele quer um governo único, para fazer uma única moeda, para fazer um único governo em todo mundo. Isso está se cumprindo, vai se cumprir cada dia mais que se passar. Mas nós não vamos, os que subirem não vai passar por isso, por essa coisa que vai acontecer aqui agora. Apocalipse 13, versículo 16 ao 18, irmãos. Isso aqui é apenas um pouco do que vai acontecer para os que ficarem. Terão uma segunda chance, Deus irá dar mais uma oportunidade, mas vai ser por dor, por sofrimento. E aqui vai mostrar mais ou menos o que vai acontecer em geral nessa história. Apocalipse 13, 16 ao 18. Faz que a todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e servos, ponham um sinal na mão direita ou nas suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, conte o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Se os irmãos observarem aqui, após o arrebatamento, com esse governo único, vai se cumprir isso aqui, ó. Eles vão querer colocar uma marca às pessoas, e aqueles que não tiverem essa marca não tem como comprar, não tem como vender. Entre outras traduções, não tem como passar em hospital, não vai ter como... estou precisando de um remédio. Tem a marca? Não, então não tem como. E isso vai acontecer, irmãos, e o pior de tudo, vai ter perseguição ferrenha, porque a Bíblia diz que haverá uma tribulação tão grande que nunca houve nem nunca haverá. E uma igual a essa daqui, é impossível ter uma igual a essa. Vai ser uma tribulação, uma aflição tão grande, que tem irmãos, a palavra de Deus diz que os homens procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Sabe o que significa isso? Que eles vão ser torturados de tal maneira, vão ser torturados para negar Jesus. Nega Jesus, e vai torturando. E o que vai acontecer? Muitos não vão suportar a tortura e vai negar Jesus. E negando Jesus, segundo a palavra, aquele que me nega aqui na terra será negado diante de Deus. Então, não tem como ser salvo. Mas quem ficar no arrebatamento e suportar tudo até o fim, como diz em Mateus capítulo 24, 12, quem perseverar até o fim será salvo. Amém. Ele prometeu, vai ser salvo. Então, irmãos, às vezes essa palavra, não sei por que Deus trouxe essa palavra hoje, mas Ele sabe, com perfeição, irmãos. Já estou encerrando.
olha só, se Ele trouxe é porque Ele sabe o que fala. De repente tem alguém aqui que de repente vai ficar nesse dia. E se acontecer, não só alguém que esteja aqui agora, mas alguém que você conhece, que de repente você prega essa palavra para essa pessoa, e no dia que essa pessoa ficar, vai lembrar, nossa, bem que a pessoa falou, né? Realmente vai acontecer isso, bem que aquela pessoa falou, que tudo isso que está acontecendo agora, ou seja, futuramente vai acontecer, o que está acontecendo agora, iria acontecer. Bem que Jesus predisse para nós que todas essas coisas iriam acontecer. Olha que palavra que Jesus nos mostra através do apóstolo João. O que estamos preparando para Jesus? Será que estamos preparando graça para Ele? Será que temos preparado santidade? Temos enchendo a nossa vasilha de azeite? Para não acontecer de ficarmos? Será que temos nos santificado, chorado pelas almas, chorado por nossa salvação, clamando todos os dias, meu Deus, não se aparte de mim com teu Espírito Santo, como disse Davi, não se aparte de mim com teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito Santo eu não sou nada, não sei viver. Meu Deus do céu, irmãos, que palavra tremenda. Queria só finalizar aqui, irmãos, dizendo aos irmãos que é uma palavra que, de repente, para os irmãos agora não possa surtir um efeito, mas em um certo momento da vida vai surtir, de uma forma ou de outra. É o que Deus está pedindo para mim falar para vocês. Eu não sei porquê, irmãos, mas Deus sabe de todas as coisas. E seja quem for que for subir na glória, e seja quem for que for ficar, tem que estar ciente que tudo isso vai acontecer. E já está acontecendo tudo que foi mostrado aqui, irmãos. Infelizmente não deu para falar muito aqui, irmãos. Também é uma palavra que mexe muito conosco. Quero primeiramente agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta palavra maravilhosa. Que em nome do Senhor Jesus, essa palavra alcance os nossos corações, alcance o coração das almas, meu Deus, que não ouviram essa palavra aqui agora na igreja, mas que de repente podem ouvir de outras maneiras. Os irmãos pregarão este áudio que estou pregando aqui agora, meu Deus, também, que essas pessoas possam ouvir e possam pôr em prática o que está sendo falado, que possam pôr em prática aquilo que o Senhor deseja que eles coloquem, meu Deus, que possamos vencer todas as tentações, porque o Senhor nos envia o escape, que possamos, Senhor, ser sempre essas pessoas pequenas diante de Ti, para que o Senhor cresça diante de nós, porque só assim alcançaremos santificação, só assim alcançaremos salvação, só assim faremos com que o Senhor nos use da maneira que Te agrada, da maneira que é necessário, ó Senhor e meu Deus, Criador de todo o céu e de toda a terra. Louvado e glorificado seja o Teu nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua, o Senhor Jesus.